Diretamente do Centro de Conferências na Praça do Templo, em Salt Lake City, esta é a sessão da tarde de sábado da Conferência Geral Semestral número 188, de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, com oradores selecionados entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão será apresentada por um coro combinado de missionários do Centro de Treinamento Missionário de Provo, Utah. Esta transmissão é um serviço público fornecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. O presidente Dallin H. Oaks, primeiro conselheiro na primeira presidência da Igreja, dirigirá esta sessão. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à sessão da tarde de sábado da Conferência Geral Semestral número 188 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Russell M. Nelson, que preside a conferência, pediu-me que dirigisse esta sessão. Estendemos nossa saudação a todos os presentes e aos que participam por meio da televisão, do rádio ou da internet. Também damos as boas-vindas aos que assistem à conferência na sede de Estaca em várias partes do mundo, em que a conferência está sendo transmitida via satélite. A música para esta sessão será apresentada por um coro combinado de missionários do Centro de Treinamento Missionário de Provo, Utah, sob a regência de Ryan Eggett e Elmo Keck, com Linda Margetts e Bonnie Goodliff ao órgão. O coro dará início a esta reunião cantando Povos da Terra, vinde, escutai. A oração de abertura será oferecida pela irmã Sharon L. Eubank, primeira conselheira na presidência geral da Sociedade de Socorro. Angels of glory shout the refrain. Truth is restored.
Our Father in heaven, Nosso Pai, que está nos céus, é com gratidão que nos reunimos nessa conferência geral, a família de Deus ao redor do mundo. Somos muito gratos por ser presididos pelo presidente Russell M. Nelson e pedimos as bênçãos sobre ele, sobre a primeira presidência e os 12. Somos gratos pela irmã Ballard, por suas contribuições e seu exemplo. Estendemos nosso amor a eles, sua família. Que Tu estejas conosco nesta conferência e envies Teu Espírito e que possamos sentir devoção em nosso coração nesse banquete espiritual. Somos gratos por ser cristãos, membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que possamos ser testemunhas no mundo. Oramos por isso em nome do Salvador Jesus Cristo. Amém. O presidente Henry B. Eyring, segundo conselheiro na primeira presidência, apresentará agora os líderes gerais e os 70 de área da Igreja para voto de apoio. Irmãos e irmãs, apresento-lhes agora as autoridades gerais, os 70 de área e as presidências gerais das auxiliares da Igreja para o voto de apoio. É proposto que apoiemos Russell Marion Nelson como profeta, vidente e revelador, e presidente da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Dallin Harris Oaks como primeiro conselheiro na primeira presidência e Henry Benyon Eyring como segundo conselheiro na primeira presidência. Os que forem a favor, manifestem-se. Os que se opuserem, se houver, manifestem-se. É proposto que apoiemos Dallin H. Oaks como presidente do Quórum dos 12 Apóstolos e M. Russell Ballard como presidente em exercício do Quórum dos 12 Apóstolos. Os que forem a favor, manifestem-se. Se alguém se opuser, manifeste-se. É proposto que apoiemos os seguintes membros como membros do Quórum dos 12 Apóstolos: M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rasband, Gary E. Stevenson, Dale G. Renland, Garrett W. Kong e Ulisses Soares. Os que forem a favor, manifestem-se. Se alguém se opuser, manifeste-se. É proposto que apoiemos os conselheiros na primeira presidência e o Quórum dos 12 Apóstolos como profetas, videntes e reveladores. Todos os que forem a favor, manifestem-se. Os que se opuserem, se houver alguém, pelo mesmo sinal. É proposto que apoiemos Brooke P. Hales, que foi chamado para servir como 70 autoridade geral. Os que forem a favor, manifestem-se. Os que se opuserem, se houver, manifestem-se. É proposto que, com gratidão por seu dedicado serviço prestado, desobriguemos os elders Mervyn B. Arnold, Craig A. Carden, Larry J. Eichelhawk, C. Scott Grow, Alan F. Packer, Gregory A. Schweitzer e Claudio D. Zivic como 70 autoridades gerais e que os designemos autoridades gerais eméritas. Os que quiserem juntar-se a nós a expressar gratidão a esses irmãos por seu excelente serviço, manifestem-se. É proposto que desobriguemos como 70 de área B. Sérgio Antunes, Alan C. Bett, R. Randall Bluth, Hans T. Bohm, Fernando I. Calderon, H. Marcelo Cardos, Paul R. Coward, Marion B. De Antoniano, Robert A. Dryden,
Daniel F. Dunningham, Jeffrey D. Erickson, Mervyn C. Giddy, João Roberto Grau, Richard K. Hansen, Todd B. Hansen, Michael R. Jensen, Daniel W. Jones, Stephen O. Lang, Axel H. Limer, Tassara Makassi, Alvin F. Meredith III, Adonai S. Obando, Katsuyuki Otahara, Fred A. Parker, José C. Pineda, Gary S. Price, Miguel A. Reyes, Alfredo L. Salas, Netswakayoto Salinas, Michael L. Southward, G. Lawrence Speckman, William H. Stoddard, Stephen E. Thompson, David J. Thompson, George T. Tobias, Jacques A. Van Renen, Raul Edgardo A. Vicencio, Keith P. Walker, Daniel Irenia Twayan. Os que quiserem se juntar a nós e expressar gratidão por seu excelente serviço, manifestem-se. É proposto que apoiemos as demais autoridades gerais, os 70 de área e a presidência geral das auxiliares como atualmente constituídos. Todos os que forem a favor, manifestem-se. Os que se opuserem, se houver alguém, pelo mesmo sinal. Os que se opuseram a quaisquer dos nomes propostos devem entrar em contato com seu presidente de estaca. Irmãos e irmãs, somos gratos por sua fé, suas orações contínuas em favor dos líderes da Igreja. O coro agora entoará um medley de Serei Valoroso e a Igreja de Jesus Cristo. Após o hino, ouviremos o Elder D. Todd Christofferson, do Quórum dos 12 Apóstolos. Em seguida, ouviremos o Bispo Dean M. Davis, primeiro conselheiro no Bispado Presidente. O Elder Ulisses Soares, do Quórum dos 12 Apóstolos, então falará a nós.
Na história do Velho Testamento, lemos a respeito dos sucessivos períodos em que os filhos de Israel honraram o seu convênio com Jeová e o adoraram, e de outras ocasiões em que ignoraram esse convênio e adoraram a ídolos ou aos Baalins. O reinado de Acabe foi um dos períodos de apostasia no reino do norte de Israel. Em certa ocasião, o profeta Elias pediu ao rei Acabe que reunisse o povo de Israel, bem como os profetas ou os sacerdotes de Baal no Monte Carmelo. Quando o povo estava reunido, Elias disse a eles: "Até quando cocheareis entre dois pensamentos?" Ou, em outras palavras, afinal, quando vão se decidir? Se o Senhor é Deus, seguiu. Ou se Baal, seguiu. Porém, o povo não lhe respondeu nada. Então Elias sugeriu que ele e os profetas de Baal dividissem um becerro e o colocassem sobre a lenha em seu respectivo altar, mas que não o pusessem fogo. Então invocai o nome de vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor, e há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disseram: "É boa esta palavra." Vocês vão se lembrar de que, por muitas horas, os sacerdotes de Baal invocaram seu Deus inexistente para que fogo fosse enviado. Porém, não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Quando chegou a vez de Elias, ele restaurou o altar do Senhor, que estava quebrado, pôs a lenha e a oferta sobre ele, e em seguida ordenou que água fosse derramada sobre o altar. Não apenas uma vez, mas 3. Não havia dúvidas de que nem ele, nem qualquer outro poder humano poderiam acender o fogo. E sucedeu que, oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse: "Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que conforme a tua palavra fiz todas estas coisas." Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava na vala. O que vendo, todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram: "Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus." Nos dias de hoje, Elias poderia dizer: "Deus, nosso Pai Celestial, existe ou não? Mas se Ele existe, adorem-no." Jesus Cristo é ou não o Filho de Deus, o Redentor ressurreto da humanidade, mas se Ele é, sigam-no. O livro de Mormon é ou não a palavra de Deus, mas se é, aproximem-se mais de Deus estudando e seguindo seus preceitos. Joseph Smith viu ou não o Pai e o Filho e conversou ou não com eles naquele dia de primavera em 1820. Mas se ele o fez, sigam o manto profético, incluindo a chave de selamento que eu, Elias, conferi a ele. Na conferência geral passada, o presidente Russell M. Nelson declarou: "Não é preciso ficar imaginando o que é verdade. Vocês não precisam se perguntar em quem podem confiar com segurança. Por meio da revelação pessoal, vocês podem receber seu próprio testemunho de que o livro de Mormon é a palavra de Deus, que Joseph Smith é um profeta e que esta é a igreja do Senhor. Apesar do que outros possam dizer ou fazer, ninguém jamais poderá tirar de vocês um testemunho prestado em seu coração e em sua mente sobre o que é verdade." Quando Tiago prometeu que, para aqueles que buscam sua sabedoria, Deus a dá liberalmente, ele também advertiu: "Porém, peça com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de ânimo dobre é inconstante em todos os seus caminhos." Nosso Salvador, por outro lado, foi o exemplo perfeito de constância. Ele disse: "O Pai não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada." Pensem nessa descrição de homens e mulheres das Escrituras que, assim como o Salvador, foram firmes e constantes. Eles se haviam convertido à verdadeira fé
e não se afastaram dela, pois eram firmes e constantes e inabaláveis, desejando guardar com todo o empenho os mandamentos do Senhor. Eles têm opinião firme e depositam continuamente sua confiança em Deus, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Para perseverarmos firmes e constantes na fé em Cristo, é necessário que o Evangelho de Jesus Cristo seja internalizado em nosso coração e em nossa alma, o que significa que o Evangelho se torna não apenas uma das muitas influências na vida de uma pessoa, mas o enfoque determinante de sua vida e de seu caráter. O Senhor diz: "E um novo coração vos darei, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra de vossa carne, e vos darei um coração de carne. E vós me sereis por povo, e eu vos serei por Deus." Este é o convênio que fazemos por meio do batismo e nas ordenanças do templo. Mas algumas pessoas ainda não receberam o Evangelho de Jesus Cristo integralmente em sua vida. Embora, como afirma Paulo, eles tenham sido sepultados com Cristo pelo batismo, eles ainda não entendem a parte que, como Cristo ressuscitou dos mortos, assim devemos nós andar em novidade de vida. O Evangelho ainda não os define, eles ainda não estão centralizados em Cristo. São seletivos quanto às doutrinas e aos mandamentos que seguirão e onde e quando servirão na igreja. Em contrapartida, é por meio do cumprimento de seus convênios com exatidão que aqueles que são eleitos de acordo com o convênio evitam o engano e permanecem firmes na fé em Cristo. Neste momento, a maioria de nós se encontra em um ponto entre, de um lado, a participação em rituais do Evangelho motivada pela sociabilidade e, de outro, um compromisso com a vontade de Deus semelhante ao de Cristo e completamente desenvolvido. Em algum momento, as boas novas do Evangelho de Jesus Cristo entram em nosso coração e tomam posse de nossa alma. Pode não acontecer de uma hora para outra, mas todos devemos estar no caminho para esse estado abençoado. É desafiador, mas essencial, permanecer firmes e constantes quando estivermos sendo refinados na fornalha da aflição. Algo que, mais cedo ou mais tarde, acontece a todos nós na mortalidade. Sem Deus, essas experiências sombrias nos levam ao desânimo, ao desespero e até à amargura. Com Deus, o consolo substitui a dor, a paz substitui o tumulto e a esperança substitui o pesar. Permanecer firmes na fé em Cristo trará sua graça e seu apoio alentadores. Ele converterá provações em bênçãos e, nas palavras de Isaías, lhes dará grinalda por cinza. Gostaria de citar 3 exemplos dos quais tenho conhecimento pessoal. Certa mulher sofre de uma doença crônica debilitante, que persiste a despeito dos cuidados médicos, das bênçãos do sacerdócio e dos jejuns e orações. No entanto, sua fé no poder da oração e na realidade do amor de Deus por ela está intacta. Ela segue adiante, dia a dia, e às vezes hora a hora, servindo em seu chamado na igreja e com seu marido, cuidando de sua jovem família, sorrindo ao máximo que pode. Sua compaixão por outras pessoas é profunda, refinada por seu próprio sofrimento, e ela frequentemente se esquece de si mesma para ministrar outras pessoas. Ela continua constante, e as pessoas se sentem felizes por estarem próximos a ela. Um homem que cresceu na igreja, serviu como missionário de tempo integral e se casou com uma adorável mulher, ficou surpreso quando alguns de seus irmãos começaram a criticar a igreja e o profeta Joseph Smith. Após algum tempo, eles se afastaram da igreja e tentaram persuadi-lo a segui-los. Como frequentemente acontece nesses casos, eles o bombardearam com publicações, podcasts e vídeos produzidos por críticos, a maioria deles membros afastados e ressentidos como a igreja. Seus irmãos zombaram de sua fé, dizendo-lhe que ele era ingênuo
e que tinha sido enganado. Ele não tinha respostas para todas as suas afirmações e sua fé começou a vacilar com a implacável oposição. Ele se perguntava se deveria parar de frequentar a igreja. Ele conversou com sua esposa. Conversou com pessoas em quem confiava. Ele orou. Ao meditar nesse estado de espírito conturbado, ele se lembrou de ocasiões em que havia sentido o Espírito Santo e recebido um testemunho da verdade pelo Espírito. Ele concluiu dizendo: para ser sincero, devo admitir que o Espírito me tocou mais de uma vez e que o testemunho do Espírito é real. Ele tem um sentimento renovado de felicidade e de paz, que é compartilhado por sua esposa e por seus filhos. Um marido e uma mulher que constante e alegremente seguiram o conselho das autoridades gerais em sua vida estavam tristes por causa da dificuldade que eles tinham para ter filhos. Eles tiveram gastos significativos com profissionais competentes da área médica e depois de algum tempo foram abençoados com um filho. Tragicamente, no entanto, após cerca de um ano, o bebê foi vítima de um acidente cuja culpa não era de ninguém, mas que o deixou em um estado de semicoma, com uma expressiva lesão cerebral. Ele tem recebido os melhores cuidados, mas os médicos não podem prever como as coisas vão se desenvolver daqui para frente. A criança por quem esse casal tanto se esforçou e orou para que viesse ao mundo foi, de certo modo, levada e eles não sabem se ela retornará para eles. Eles agora se esforçam para cuidar das necessidades essenciais do bebê, ao mesmo tempo em que precisam cumprir com outras responsabilidades. Nesse momento extremamente difícil, eles têm se voltado ao Senhor. Eles confiam no pão de cada dia que recebem dele. São auxiliados por familiares e amigos compassivos e são fortalecidos pelas bênçãos do sacerdócio. Eles se aproximaram um do outro e sua união talvez tenha se tornado mais profunda e completa agora do que seria de outra forma. No dia 23 de julho de 1837, o Senhor direcionou uma revelação ao presidente do Quórum dos 12 Apóstolos na época, Thomas B. Marsh. Ela incluía o seguinte: e ora por teus irmãos dos 12, e depois de suas tentações e muitas tribulações, eis que eu, o Senhor, procurá-los-ei, e se não endurecerem o coração e não enrijecerem a cerviz contra mim, serão convertidos e curá-los-ei. Creio que os princípios descritos nesses versículos se aplicam a todos nós. As tentações e as tribulações que enfrentamos, além de qualquer teste que o Senhor julgar conveniente impor a nós, podem nos levar à plena conversão e cura. Mas isso acontecerá se, e somente se, não endurecermos nosso coração, nem enrijecermos nossa cerviz contra ele. Se permanecermos firmes e constantes, aconteça o que acontecer, alcançaremos a conversão que o Salvador esperava quando ele disse a Pedro: quando te converteres, fortalece a teus irmãos. Uma conversão tão completa que não pode ser desfeita. A cura prometida é a purificação e a santificação de nossa alma ferida pelo pecado, tornando-nos santos. Isso me faz lembrar do conselho que as mães dão. Como a salada vai fazer bem para você. As mães estão certas. E no contexto de ser constante na fé, comer a salada significa orar constantemente, banquetear-se com as Escrituras diariamente, servir e adorar na igreja, tomar o sacramento dignamente todas as semanas, amar ao próximo e tomar nossa cruz em obediência a Deus todos os dias. Lembrem-se sempre da promessa de que coisas boas estão por vir, tanto agora como no futuro, para aqueles que são firmes e constantes na fé em Cristo. Lembrem-se da vida eterna e da alegria dos santos. Ó todos vós que sois puros de coração, levantai a cabeça e recebei a agradável palavra de Deus e banqueteai-vos com seu amor, porque podereis fazê-lo para sempre, se vossa mente for firme. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Falando sobre o presidente de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, o Senhor proclamou: e também o dever do presidente do sumo sacerdócio é presidir toda a igreja e ser semelhante a Moisés. Sim, em ser um vidente, um revelador, um tradutor e um profeta, possuindo todos os dons de Deus que ele confere ao cabeça da igreja. Tenho sido abençoado por testemunhar algumas das dádivas de Deus sobre os seus profetas. Gostaria de compartilhar com vocês uma experiência sagrada em que testemunhei isso. Antes de meu chamado atual, eu ajudava a identificar e a recomendar locais para a construção de templos. Depois de 11 de setembro de 2001, cruzar os limites do ZEUA, dos Estados Unidos, para entrar e sair do país se tornou mais difícil. Como resultado disso, muitos membros da igreja levavam de 2 a 3 horas para atravessar a fronteira de Vancouver, Canadá, para ir ao templo de Seattle, Washington. O presidente Gordon B. Hinckley, presidente da igreja na época, afirmou que um templo em Vancouver abençoaria os membros da igreja. Foi autorizado que procurássemos um lugar e, depois de analisarmos diversas propriedades que pertenciam à igreja, outros locais em Vancouver, que não eram da igreja, também foram avaliados. Um belo local, em uma região com edifícios religiosos, ao lado da rodovia transcanadense, foi encontrado. A propriedade podia ser facilmente acessada. Era repleta de belos pinheiros canadenses e tinha uma localização proeminente, que a tornaria visível para milhares de motoristas que passavam pelo local. Apresentamos o local com fotos e mapas na reunião mensal do Comitê de Locais de Templos. O presidente Hinckley autorizou que fizéssemos uma proposta para comprar a propriedade e que terminássemos os estudos necessários. Em dezembro daquele ano, relatamos de volta ao comitê que os estudos estavam completos e pedimos a aprovação para prosseguir com a compra. Após ver nosso relatório, o presidente Hinckley disse: "Sinto que devo ver esse local." Mais tarde, naquele mês, 2 dias após o Natal, fomos para Vancouver com o presidente Hinckley, o presidente Thomas S. Monson e Bill Williams, um arquiteto de templos. Fomos recebidos por Paul Christensen, o presidente da estaca local, que nos levou até lá. Era um dia um pouco úmido e nublado, mas o presidente Hinckley saiu rapidamente do carro e começou a andar pelo local. Após passar algum tempo lá, perguntei ao presidente Hinckley se ele gostaria de ver alguns outros locais que havíamos considerado. Ele disse que gostaria de fazer isso. Ao visitarmos outros locais, conseguimos fazer uma comparação de seus pontos positivos. Demos uma grande volta em torno de Vancouver, olhando as outras propriedades e, por fim, voltamos ao primeiro local. O presidente Hinckley disse: "Este é um belo local." Depois ele perguntou: "Podemos visitar a capela da igreja, que fica a cerca de meio quilômetro de distância daqui?" "Claro, presidente", respondemos. Entramos no carro e fomos para a capela mais próxima. Ao chegarmos lá, o presidente Hinckley disse: "Vire à esquerda aqui." Nós viramos e seguimos a rua como nos foi instruído. A rua começou a subir levemente. Assim que o carro alcançou o topo da subida, o presidente Hinckley disse: "Pare o carro, pare o carro." Ele então apontou para um terreno à direita e perguntou: "E essa propriedade? É aqui que queremos um templo. É aqui que o Senhor quer o templo. Você consegue comprar esse local?" Não havíamos olhado aquela propriedade. Era muito distante da rodovia principal e não estava listada para venda. Quando respondemos que não sabíamos, o presidente Hinckley apontou para a propriedade e disse novamente: "É aqui que teremos um templo." Ficamos lá por alguns minutos e depois partimos para o aeroporto a fim de voltarmos para casa. No dia seguinte, o irmão Williams e eu fomos chamados ao escritório do presidente Hinckley. Ele havia desenhado tudo em um pedaço de papel: as estradas, a capela, a esquina onde viramos à esquerda, o X marcando o local do templo. Ele perguntou o que havíamos descoberto. Dissemos que ele não poderia ter escolhido uma propriedade mais difícil. Ela pertencia a 3 pessoas, uma do Canadá, uma da Índia e outra da China. E não estava na região de edifícios religiosos onde precisava estar. "Bem, façam o seu melhor", disse ele. Então, os milagres aconteceram.
Em alguns meses, conseguimos a propriedade e, mais tarde, a cidade de Langley, na Colômbia Britânica, deu permissão para que construíssemos o templo. Ao refletir sobre essa experiência, sinto-me humilde ao perceber que, embora o irmão Williams e eu tivéssemos educação formal e anos de experiência em mercado imobiliário e projetos de templos, o presidente Hinckley não tinha esse treinamento formal, mas tinha algo muito melhor: o dom da visão profética. Ele foi capaz de vislumbrar onde o templo do Senhor deveria ser construído. Quando o Senhor ordenou aos primeiros santos nesta dispensação que construíssem um templo, ele declarou: "Mas que se construa uma casa a meu nome, conforme o modelo que lhes mostrarei. E se meu povo não a construir de acordo com o modelo que eu mostrar à sua presidência, não a aceitarei de suas mãos." Da mesma maneira que acontecia com os primeiros santos, acontece conosco hoje em dia. O Senhor revelou e continua a revelar ao presidente da igreja os padrões pelos quais o reino de Deus deve ser dirigido em nossos dias. E, de forma pessoal, ele dá orientação sobre como cada um de nós deve dirigir nossa vida, de modo que nossa conduta possa ser igualmente aceitável para o Senhor. Em abril de 2013, falei sobre os esforços envolvidos na preparação do alicerce de cada templo, para garantir que eles possam resistir às tempestades e calamidades às quais estarão sujeitos. Mas o alicerce é só o começo. Um templo é composto de muitos blocos de construção, montados de acordo com padrões pré-definidos. Se nossa vida deve se tornar o templo que cada um de nós está se esforçando para construir, como ensinado pelo Senhor, podemos de forma sensata nos perguntar: quais blocos de construção devemos ter a fim de fazer com que nossa vida seja bela, majestosa e resistente às tempestades do mundo? Podemos encontrar a resposta para essa pergunta no livro de Mórmon. A respeito do livro de Mórmon, o profeta Joseph Smith falou: "Eu disse aos irmãos que o livro de Mórmon era o mais correto de todos os livros da terra e a pedra fundamental de nossa religião, e que, seguindo seus preceitos, o homem se aproximaria mais de Deus do que seguindo os de qualquer outro livro." Na introdução do livro de Mórmon, somos ensinados que aqueles que ganharem um testemunho divino do Espírito Santo de que o livro de Mórmon é a palavra de Deus, também saberão, pelo mesmo poder, que Jesus Cristo é o Salvador do mundo, que Joseph Smith é seu revelador e profeta da restauração, e que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é o reino do Senhor estabelecido novamente na terra. Estes são alguns blocos de construção essenciais da edificação de nossa fé e de nosso testemunho. Jesus Cristo é o Salvador do mundo. O livro de Mórmon é a palavra de Deus. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é o reino de Deus na terra. Joseph Smith é um profeta e nós temos profetas vivos na terra atualmente. Nos últimos meses, ouvi todos os discursos de conferência geral que o presidente Nelson proferiu desde que foi chamado como um apóstolo. Esse exercício mudou minha vida. À medida que estudava e ponderava sobre a sabedoria do presidente Nelson, obtida em 34 anos, temas consistentes e claros surgiam de seus ensinamentos. Cada um desses temas se relaciona aos blocos de construção mencionados anteriormente, ou é outro bloco de construção essencial para nosso tempo pessoal. Eles incluem a fé em Jesus Cristo, o arrependimento, o batismo e a remissão de pecados, o dom do Espírito Santo, a redenção dos mortos e o trabalho do tempo, manter o dia do Senhor Santo, começar com um fim em mente e permanecer no caminho do convênio. O presidente Nelson falou sobre todos eles com amor e devoção. Jesus Cristo é a pedra de esquina e o bloco de construção fundamentais da igreja e de nossa vida. Esta é a igreja dele. O presidente Nelson é seu profeta. Os ensinamentos do presidente Nelson testificam e revelam, para nosso benefício, a vida e o caráter de Jesus Cristo. Ele fala com amor e com conhecimento sobre a natureza do Salvador e sobre a missão dele. Ele também prestou testemunhos frequentes e fervorosos sobre o chamado divino dos profetas vivos, os presidentes da igreja, sob cuja autoridade ele serviu.
Atualmente, é nosso privilégio apoiá-lo como o profeta vivo do Senhor na Terra. Estamos acostumados a apoiar líderes da Igreja por meio do padrão divino de levantar o braço, para manifestar nossa aceitação e nosso apoio. Fizemos isso há alguns minutos, mas o real apoio vai além do gesto físico. Como registrado em Doutrina e Convênio 107/22, a primeira presidência deve ser apoiada pela confiança, fé e orações da Igreja. Nós verdadeiramente apoiamos o profeta vivo quando desenvolvemos o padrão de confiar em suas palavras, de ter fé para agir de acordo com elas e de orar pelas bênçãos contínuas do Senhor sobre ele. Quando penso sobre o presidente Russell M. Nelson, recebo consolo nas palavras do Salvador que disse: "E se meu povo der ouvidos à minha voz e à voz de meus servos, que designei para guiar meu povo, eis que em verdade vos digo, não serão removidos do seu lugar." Ouvir e seguir os profetas vivos terá efeitos profundos e até mesmo determinantes em nossa vida. Seremos fortalecidos, teremos mais segurança e confiança. Ouviremos a palavra do Senhor, sentiremos o amor de Deus, saberemos como conduzir nossa vida com propósito. Amo e apoio o presidente Russell M. Nelson e todos os outros que foram chamados como profetas, videntes e reveladores. Testifico que ele tem os dons que o Senhor concedeu à sua cabeça e testifico que ao consolidarmos em nossa vida a prática de ouvir e atender à voz dos profetas vivos, nossa vida será construída de acordo com o padrão divino do Senhor para nós e receberemos bênçãos eternas. O convite é para todos. Vinde ao profeta escutar. Sim, vinde a Cristo e vivei. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, como dizemos em meu português brasileiro nativo, boa tarde. É uma bênção estar com vocês nessa maravilhosa conferência geral de A Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias, sob a direção de nosso amado profeta, o presidente Russell M. Nelson. Que grande oportunidade cada um de nós tem de ouvir a voz do Senhor por intermédio de seus servos na terra nesses últimos dias em que vivemos. Meu país de origem, o Brasil, é muito rico em recursos naturais. Um deles é o famoso Rio Amazonas, um dos maiores e mais volumosos rios do mundo. Ele é formado por dois diferentes rios, o Rio Solimões e o Rio Negro. De maneira interessante, eles fluem juntos por vários quilômetros antes que as águas se unam. Isso ocorre devido ao fato de os rios terem origem, velocidade, temperatura e composição química muito diferentes. Após muitos quilômetros, as águas por fim se unem, tornando-se um rio diferente do que eram separadamente. Somente após isso acontecer, o rio Amazonas se torna tão poderoso que, quando alcança o Oceano Atlântico, ele desloca a água do mar, fazendo com que a água doce seja levada por muitos quilômetros mar adentro. De modo semelhante ao que ocorre com o rio Solimões e o Rio Negro, ao fluírem juntos para formar o grande rio Amazonas, os filhos de Deus, vindo de diferentes contextos sociais, tradições e culturas, se unem à Igreja restaurada de Jesus Cristo, formando esta maravilhosa comunidade de santos em Cristo. À medida que encorajamos, apoiamos e amamos uns aos outros, nós nos unimos para formar uma força poderosa para o bem no mundo. Como seguidores de Jesus Cristo, fluindo juntos no rio da bondade, seremos capazes de prover a água doce do Evangelho a um mundo sedento. O Senhor inspirou seus profetas a nos ensinar como podemos apoiar e amar uns aos outros, a fim de que nos tornemos unos em fé e propósito ao seguirmos Jesus Cristo. Paulo, o apóstolo do Novo Testamento, ensina que aqueles que foram batizados em Cristo já se revestiram de Cristo, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. No batismo, quando prometemos seguir o Salvador,
testemunhamos perante o Pai que estamos dispostos a tomar sobre nós o nome de Cristo. À medida que nos esforçamos para que os atributos dele se tornem parte de nossa vida, por meio da expiação de Cristo, o Senhor, tornamo-nos diferentes de quem éramos, e nosso amor por todas as pessoas aumenta naturalmente. Sentimos uma preocupação sincera pelo bem-estar e felicidade delas. Nós as vemos como irmãos e irmãs, como filhos de Deus com origem, atributos e potencial divinos. Sentimos o desejo de cuidar e de carregar os fardos uns dos outros. Isso é o que o apóstolo Paulo chamou de caridade. Mormon, um profeta do livro de Mórmon, descreveu a caridade como o puro amor de Cristo, que é a mais sublime, nobre e intensa forma de amor. Nosso profeta atual, o presidente Russell M. Nelson, recentemente descreveu os esforços de ministrar como Salvador como uma manifestação do puro amor de Cristo, que é uma abordagem mais sagrada e mais direcionada a amar e a cuidar de outras pessoas, tal como o Salvador fazia. Consideremos o princípio do amor e do cuidado, tal como o Salvador fazia, no contexto de encorajar, ajudar e apoiar aqueles que são recém-conversos e aqueles que começaram a mostrar interesse em participar das reuniões da igreja. Quando esses novos amigos saem do mundo e abraçam o Evangelho de Jesus Cristo, filiando-se à igreja dele, eles se tornam seus discípulos, nascendo de novo por meio dele. Eles deixam para trás um mundo que eles conheciam bem e escolhem seguir Jesus Cristo com todo o coração, unindo-se a um novo rio, como o poderoso rio Amazonas, um rio que é uma força valorosa de bondade e retidão que flui rumo à presença de Deus. O apóstolo Pedro os descreve como a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido. Ao se unirem a esse rio desconhecido e novo, nossos novos amigos podem se sentir um pouco perdidos no início. Esses novos amigos se unem a um rio que tem sua própria origem, temperatura e composição química, um rio que tem suas próprias tradições, sua cultura e seu vocabulário. Essa nova vida em Cristo pode sobrecarregá-los. Pensem por um momento sobre como eles se sentem ao ouvir pela primeira vez expressões como noite familiar, comitê da juventude do bispado, domingo de jejum, batismo pelos mortos, sociedade de socorro, sacerdócio de Melquisedeque, combinação tríplice e assim por diante. É fácil perceber porque eles podem pensar que não pertencem a esse ambiente. Em tal situação, talvez eles se perguntem: existe um lugar para mim aqui? Eu me encaixo em a Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias? A Igreja precisa de mim? Vou encontrar novos amigos que estejam dispostos a me ajudar e apoiar? Meus queridos amigos, em momentos como esses, nós que estamos em diferentes etapas da jornada do discipulado, devemos estender a mão gentilmente a esses nossos novos amigos, recebê-los onde quer que estejam, ajudá-los, amá-los e incluí-los em nossa vida. Todos esses novos amigos são preciosos filhos e filhas de Deus. Não podemos nos dar ao luxo de perder nenhum deles, porque, como o rio Amazonas, que depende dos afluentes que o alimentam, precisamos deles tanto quanto eles precisam de nós. Somente quando nos unirmos e nos transformarmos como o Rio Solimões e Rio Negro, seremos uma força poderosa para o bem no mundo. Esses novos amigos trazem para a igreja seus talentos, seu ânimo e sua bondade característicos. Seu entusiasmo pelo Evangelho pode ser contagiante, ajudando-nos a reavivar nosso próprio testemunho. Eles também trazem uma perspectiva renovada ao nosso entendimento da vida e do Evangelho. Como disse anteriormente, precisamos deles tanto quanto eles precisam de nós para agregar ao poderoso rio à medida que ele continua a fluir rumo ao oceano. Há muito tempo somos ensinados sobre como podemos ajudar novos amigos a se sentirem bem-vindos e amados na Igreja Restaurada de Jesus Cristo. Eles precisam de 3 coisas para que permaneçam firmes e fiéis durante sua vida:
Primeiro, eles precisam de irmãos e irmãs na igreja que estejam sinceramente interessados neles, amigos verdadeiros e leais, em quem eles possam constantemente confiar, que andem ao lado deles e que respondam às suas perguntas. Nós, membros, devemos estar sempre atentos e procurar novos rostos quando participamos das atividades e reuniões da igreja, independentemente das responsabilidades, designações ou preocupações que possamos ter. Podemos fazer coisas simples para ajudar esses novos amigos a se sentirem acolhidos e bem-vindos na igreja, tais como cumprimentarmos de forma amável, sorrirmos sinceramente, sentarmos com eles para cantar e adorar e apresentá-los a outros membros. Por meio desses gestos simples, estaremos abrindo nosso coração a esses novos amigos no espírito de ministrar à maneira do Salvador. Quando ministramos a eles tal como o Salvador fazia, eles não se sentirão como estrangeiros dentro de nossas portas. Sentirão que podem se adaptar e fazer novos amigos. E, mais importante, eles sentirão o amor do Salvador por meio de nosso cuidado genuíno. Segundo, os novos amigos precisam de uma responsabilidade, uma oportunidade de servir a outras pessoas. O serviço é um dos aspectos magníficos de a Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias. É um processo pelo qual nossa fé pode se tornar mais forte. Cada novo amigo merece essa oportunidade. Embora o bispo e o conselho da ala tenham responsabilidade direta de estender chamados, nada nos impede de convidar nossos novos amigos a nos ajudar a servir outras pessoas informalmente ou por meio de projetos de serviço. Terceiro, os novos amigos precisam ser nutridos pela boa palavra de Deus. Podemos ajudá-los a amar e a se familiarizarem com as Escrituras ao lermos e discutirmos os ensinamentos com eles, provendo contexto às histórias e explicando palavras difíceis. Também podemos ensiná-los a receber orientação pessoal por meio do estudo regular das Escrituras. Além disso, podemos contatar nossos novos amigos em sua casa e convidá-los à nossa casa, fora do horário de nossas reuniões e atividades da igreja, ajudando-os a se unirem ao poderoso rio da comunidade dos santos. Quando reconhecemos os ajustes que nossos novos amigos têm de fazer na vida e os desafios que enfrentam para se tornarem membros da família de Deus, como nossos irmãos e irmãs, podemos compartilhar como nós vencemos desafios parecidos em nossa vida. Isso vai ajudá-los a saber que eles não estão sozinhos e que Deus vai abençoá-los à medida que exercerem fé em suas promessas. Quando o rio Solimões e o rio Negro se unem, o rio Amazonas se torna poderoso e forte. De maneira semelhante, quando nós e nossos novos amigos realmente nos unimos, a Igreja restaurada de Jesus Cristo se torna ainda mais forte e firme. Minha querida esposa Rosana e eu somos muito gratos por todos aqueles que nos ajudaram a nos unir a esse novo rio há muitos anos, quando aceitamos o Evangelho de Jesus Cristo em nosso país de origem. Durante todos esses anos, essas pessoas maravilhosas realmente ministraram a nós e nos ajudaram a continuar fluindo em retidão. Os profetas do hemisfério ocidental sabiam bem como manter novos amigos fluindo juntos e fiéis nesse novo rio de bondade rumo à vida eterna. Por exemplo, tendo visto nossos dias e sabendo que enfrentaríamos desafios semelhantes, Moroni incluiu alguns desses importantes passos em seu registro no livro de Mórmon. E depois de haverem sido recebidos pelo batismo, de haverem sido moldados e purificados pelo poder do Espírito Santo, eram contados com o povo da Igreja de Cristo, e seus nomes eram registrados para que fossem lembrados e nutridos pela boa palavra de Deus, a fim de mantê-los no caminho certo e mantê-los continuamente atentos à oração, confiando somente nos méritos de Cristo, autor e aperfeiçoador de sua fé. E a igreja reunia-se frequentemente para jejuar e orar e para falar a respeito do bem-estar de suas almas. Meus queridos companheiros na obra do Senhor,
Creio que podemos e devemos fazer muito mais para acolher nossos novos amigos na igreja. Convido-os a considerar o que podemos fazer para sermos mais acolhedores, receptivos e prestativos, a começar no próximo domingo. Tomem cuidado para que suas designações não os impeçam de acolher esses novos amigos nas reuniões e atividades da igreja. Afinal, essas almas são preciosas aos olhos de Deus e são muito mais importantes do que programas e atividades. Se ministrarmos aos nossos novos amigos com nosso coração cheio do puro amor, tal como o Salvador fazia, prometo a vocês, em nome dele, que ele nos ajudará em nossos esforços. Quando agirmos como ministradores fiéis à maneira do Salvador, esses novos amigos terão a ajuda de que precisam para permanecerem firmes, dedicados e fiéis até o fim. Eles se unirão a nós e nos tornaremos um povo poderoso de Deus. Eles vão nos ajudar a levar a água doce a um mundo que precisa desesperadamente das bênçãos do Evangelho de Jesus Cristo. Esses filhos de Deus sentirão que já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos. Prometo a vocês que eles reconhecerão a presença do Salvador em sua própria igreja. Eles continuarão a fluir conosco, como um rio na fonte de toda bondade, até que sejam recebidos de braços abertos por nosso Senhor Jesus Cristo e ouçam o Pai dizer: tereis vida eterna. Convido-os a buscar a ajuda do Senhor para que amem a seu próximo como ele ama vocês. Mormon ensinou: portanto, meus amados irmãos, rogai ao Pai, com toda a energia de vosso coração, que sejais cheios desse amor que ele concedeu a todos os que são verdadeiros seguidores de seu Filho Jesus Cristo, que vos torneis os filhos de Deus, que quando ele aparecer, sejamos como ele, porque o veremos como ele é, que tenhamos esta esperança, que sejamos purificados, como ele é puro. Presto testemunho dessas verdades, em nome de Jesus Cristo. Amém. Esta é a Conferência Geral Semestral número 188 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Queridos irmãos e irmãs, não é maravilhoso receber dos céus revelação contínua por intermédio do presidente Russell M. Nelson e de nossos líderes da igreja, que nos convidam a viver de maneiras novas e mais sagradas no lar e na igreja, com todo o nosso coração, mente e força? Já tiveram a oportunidade de fazer algo para o qual se sentiam despreparados ou inadequados, mas foram abençoados por tentar? Eu tive. Aqui está um exemplo. Há alguns anos, o Elder Richard Scott, membro do Quórum dos 12 Apóstolos, gentilmente me fez um convite. Garrett, quer pintar umas aquarelas comigo? Ele disse que pintar o ajudava a observar e criar. Ele escreveu: procure ser criativo, mesmo que o resultado seja modesto. A criatividade pode gerar um espírito de gratidão pela vida e por aquilo com que o Senhor o abençoou. Se você escolher com sabedoria, a atividade não precisa tomar muito tempo. O presidente Henry B. Eyring descreve suas meditações artísticas como um sentimento de amor, inclusive o amor de um Criador que deseja que seus filhos se tornem como ele, capazes de criar e construir. As obras criativas do presidente Eyring oferecem uma perspectiva espiritual exclusiva sobre o testemunho e a fé. As obras de arte do Elder Boyd K. Packer ilustram uma mensagem fundamental do Evangelho. Deus é o Criador dos céus e da terra e de todas as coisas que neles existem. Toda a natureza presta testemunho dessa criação divinamente orientada e há uma harmonia completa entre a natureza, a ciência e o Evangelho de Jesus Cristo. Alma testifica que todas as coisas mostram que existe um Deus. Nossas crianças da primária cantam, ouvindo cantar de um passarinho, olhando este céu azul, eu me sinto feliz por viver neste mundo que o bom Deus fez criar para mim. O escritor Victor Hugo celebra a milagrosa relação entre os seres e as coisas neste todo inesgotável, do sol a um minúsculo pulgão. Todas as aves dos céus levam em suas garras o fio da eternidade. Uma nebulosa é um criadouro de estrelas. Isso nos leva de volta ao convite do Elder Scott. Elder Scott, respondi, eu gostaria de me tornar mais observador e criativo. Fico emocionado ao imaginar as pinturas do Pai Celestial cheias de nuvens e de nuances de azul do céu e das águas. Mas, e segue-se uma longa pausa. Elder Scott, eu disse, não tenho nenhuma habilidade para pintar aquarelas. Temo que vou frustrá-lo se tentar me ensinar. O Elder Scott sorriu e fez os preparativos para a primeira lição. No dia determinado, ele organizou o papel, as tintas e os pincéis, esboçou alguns traços e umedeceu o papel para mim. Usamos como modelo sua bela pintura intitulada Fogueira ao Pôr do Sol. Enquanto pintávamos, conversávamos sobre fé, sobre como sentimos a luz e o calor de uma fogueira, deixamos a escuridão e a incerteza para trás, e que em noites longas e solitárias, nossa fogueira da fé pôde trazer esperança e certeza. E que o amanhecer sempre vem. Nossa fogueira da fé, nossas memórias, experiências e nossa herança de fé na bondade de Deus, em suas ternas misericórdias em nossa vida, nos fortalece durante a noite. Meu testemunho é que, para aqueles que buscam e aceitam a fé e vivem por ela, seu alvorecer, ainda que gradualmente, virá ou retornará. A luz virá quando a desejarmos e buscarmos, quando formos pacientes e obedientes aos mandamentos de Deus, quando estivermos abertos para a graça, a cura e os convênios de Deus. Quando começamos a pintar, o Elder Scott me incentivou, dizendo, Garrett, mesmo com apenas uma aula, você vai pintar algo que vai querer guardar e de que vai desejar se lembrar. O Elder Scott estava certo. Estimo a aquarela com a nossa fogueira da fé que o Elder Scott me ajudou a pintar. Minhas habilidades artísticas eram e continuam sendo limitadas, mas a lembrança de nossa fogueira da fé pode nos incentivar de 5 maneiras. Primeiro, nossa fogueira da fé pode nos incentivar a encontrar alegria na criatividade saudável.
Existe alegria em imaginar, aprender e fazer coisas novas dignas. Isso é especialmente verdadeiro ao aumentarmos nossa fé e confiança no Pai Celestial e em seu Filho Jesus Cristo. Não podemos nos amar o bastante para salvarmos a nós mesmos. O Pai Celestial nos ama mais e nos conhece melhor do que nos amamos ou nos conhecemos. Podemos confiar no Senhor e deixar de confiar em nosso próprio entendimento. Algum de vocês já foi o único a não ser convidado para uma festa de aniversário? Algum de vocês já foi o último a ser escolhido ou nem foi escolhido quando um time foi organizado? Algum de vocês já se preparou para uma prova na escola, uma entrevista de emprego, uma oportunidade que realmente desejava receber e sentiu que tinha falhado? Algum de vocês já orou por um relacionamento que de alguma forma não deu certo? Algum de vocês já enfrentou uma doença crônica, foi abandonado pelo cônjuge ou sofreu por sua família? Nosso Salvador conhece nossas circunstâncias. Ao exercitarmos o arbítrio que recebemos de Deus e dedicarmos todas as nossas habilidades com fé e humildade, nosso Salvador, Jesus Cristo, poderá nos ajudar a aceitar nossos desafios e encontrar alegria. A fé inclui o desejo e a escolha de acreditar. Também obtemos fé obedecendo aos mandamentos de Deus, que recebemos para nos abençoar, quando seguimos seu caminho de convênio. Quando nos sentimos no passado ou no presente confusos, sozinhos, abandonados, com raiva, decepcionados ou afastados de Deus e de sua igreja restaurada, precisamos de uma medida extra de esforço e de fé para voltar para seu caminho do convênio. Mas vale a pena. Por favor, venham ou retornem para o Senhor Jesus Cristo. O amor de Deus é mais forte do que as correntes da morte física ou espiritual. A expiação do Salvador é infinita e eterna. Todos nós nos desviamos e falhamos. Podemos, durante algum tempo, nos perder no caminho. O amor de Deus nos garante que, não importa onde estejamos ou o que tenhamos feito, não existe um ponto onde não haja retorno. Ele nos espera, pronto para nos envolver em seus braços. Segundo, nossa fogueira da fé pode nos incentivar a ministrar de maneiras novas, mais elevadas, sagradas e cheias do Espírito. E tais maneiras trazem os milagres e as bênçãos de se pertencer aos convênios, nos quais sentimos o amor de Deus e procuramos ministrar ao próximo nesse espírito. Há não muito tempo, a irmã Gong e eu conhecemos um pai e uma família abençoados por um fiel irmão do sacerdócio que foi até o bispo e perguntou se ele, o portador do sacerdócio, poderia ser o companheiro de visitas de mestre familiar do pai. O pai não estava ativo, nem interessado em fazer visitas de mestre familiar. Mas quando o coração do pai mudou, ele e seu amado irmão no sacerdócio começaram a visitar suas famílias. Depois de uma dessas visitas, sua esposa, que também não estava frequentando a igreja, perguntou ao marido como tinha sido. Ele admitiu que talvez tivesse sentido algo, e então foi à cozinha pegar uma cerveja. Mas uma coisa seguiu a outra. Experiências calorosas, o serviço da ministração, mudança de corações, aulas de preparação para o templo, frequência à igreja e o selamento da família no templo. E imagine o quantos filhos e os netos são gratos a esse pai, a essa mãe e ao irmão ministrador, que se tornou um amigo e companheiro do pai deles para amar e ministrar ao próximo. A terceira fogueira de incentivo à fé, a alegria criativa do Evangelho e as bênçãos vêm quando buscamos amar o Senhor e ao próximo com todo o nosso coração e a nossa alma. As Escrituras nos convidam a depositar tudo o que somos e o que estamos nos tornando no altar do amor e do serviço. No Velho Testamento, Deuteronômio nos ordena a amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso poder. Josué exorta: ameis ao Senhor vosso Deus, andeis em todos os seus caminhos, guardeis os seus mandamentos, vos achegueis a Ele e o sirvais com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. No Novo Testamento, nosso Salvador declara os dois grandes mandamentos: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo, como a ti mesmo. O livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo, ensina que o rei Benjamim trabalhou com todas as forças de seu corpo e a faculdade de toda a sua alma, e estabeleceu a paz naquela terra. Em Doutrina e Convênios, como todo missionário sabe, o Senhor pede
que o sirvamos de todo o coração, poder, mente e força. Quando os santos entraram no condado de Jackson, o Senhor ordenou que guardassem o dia do Senhor, amando ao Senhor Deus de todo o coração, poder, mente e força, e o servindo em nome de Jesus Cristo. Nós nos regozijamos com o convite de devotarmos toda a nossa alma em busca de maneiras mais elevadas e sagradas de amarmos a Deus e aqueles que estão ao nosso redor e fortalecer em nosso coração, em nosso lar e na igreja a fé que temos no Pai Celestial e em Jesus Cristo. Quarto, nossa fogueira da fé nos incentiva a estabelecer padrões regulares de viver em retidão que fortalece nossa fé e espiritualidade. Esses hábitos sagrados, essas rotinas justas ou padrões em espírito de oração, podem incluir orar, estudar as Escrituras, jejuar, lembrar-se do Salvador e dos convênios por meio da ordenança do sacramento, compartilhar as bênçãos do Evangelho por meio do trabalho missionário, de templo e história da família e outros atos de serviço, escrever um diário pessoal cuidadoso e assim por diante. Quando os padrões e os anseios espirituais justos se unem, o tempo e a eternidade os acompanham. Recebemos luz espiritual e vida quando a observância religiosa regular nos aproxima do Pai Celestial e de nosso Salvador Jesus Cristo. Quando amamos o Espírito e a letra da lei, as coisas da eternidade podem se destilar sobre nossa alma como o orvalho do céu. Por meio da obediência diária e da refrescante água viva, encontramos respostas, fé e força para encarar os desafios e as oportunidades diárias com a paciência, a perspectiva e a alegria do Evangelho. Quinto, ao mantermos os melhores padrões familiares enquanto buscamos novas e mais sagradas maneiras de amar a Deus e ajudar a nós e ao próximo a se preparar para encontrá-lo, nossa fogueira da fé pode nos incentivar a lembrar que a perfeição está em Cristo, não em nós mesmos ou no perfeccionismo do mundo. Os convites de Deus estão repletos de amor e possibilidades, porque Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Àqueles que se sentem sobrecarregados, Ele faz o convite: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a Cristo, sede aperfeiçoados nele, e se amardes a Deus com todo o vosso poder, mente e força, então sua graça vos será suficiente, e por sua graça podeis ser perfeitos em Cristo. Nessa certeza de que, por sua graça, podeis ser perfeitos em Cristo, se encontra também o consolo, a paz e a promessa de que podemos seguir adiante com fé e confiança no Senhor, mesmo quando as coisas não estão como esperamos, desejamos ou talvez mereçamos. Embora não por nossa culpa, mesmo depois de termos dado o melhor de nós. Em várias épocas e de várias maneiras, nós nos sentimos inadequados, inseguros e talvez indignos. No entanto, em nossos esforços fiéis de amarmos a Deus e ministrarmos ao próximo, podemos sentir o amor de Deus e a inspiração necessária para a nossa vida e a daqueles a quem ministramos de maneiras novas e mais sagradas. Com compaixão, nosso Salvador nos incentiva e promete que podemos prosseguir com firmeza em Cristo, tendo um perfeito esplendor de esperança e amor a Deus e a todos os homens. A doutrina de Cristo, a expiação de nosso Salvador e a obediência de toda a nossa alma em seguir o seu caminho do convênio podem nos ajudar a conhecer suas verdades e nos libertar. Testifico que a plenitude de seu Evangelho e seu plano de felicidade foram restaurados e são ensinados na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, nas Santas Escrituras e pelos profetas, desde o profeta Joseph Smith até o presidente Russell M. Nelson em nossos dias. Testifico que seu caminho do convênio leva à maior dádiva das promessas de nosso Pai Celestial amoroso. Tereis vida eterna. Que recebamos suas bênçãos e alegria duradoura ao aquecermos nosso coração, nossas esperanças e nosso compromisso em nossa fogueira da fé. É minha oração no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Há algumas semanas participei do batismo de várias crianças de 8 anos de idade. Elas começaram a aprender o Evangelho de Jesus Cristo com seus pais e professores. Sua semente da fé
Nele havia começado a crescer. E agora elas queriam segui-lo entrando nas águas do batismo para se tornarem membros de sua igreja restaurada. Ao observar sua expectativa, pensei no quanto elas compreendiam sobre um importante aspecto de seu convênio batismal: seu compromisso de tomar sobre si o nome de Jesus Cristo. Desde o início, Deus tem declarado a importância do nome de Jesus Cristo em seu plano para nós. Conforme o anjo ensinou a nosso patriarca Adão, portanto, farás tudo o que fizeres em nome do Filho, e arrepender-te-ás e invocarás a Deus em nome do Filho para todo o sempre. O profeta Rei Benjamim, do livro de Mórmon, ensinou a seu povo: nenhum outro nome se dará, nem outro caminho ou meio pelo qual a salvação seja concedida. O Senhor reiterou essa verdade ao profeta Joseph Smith: eis que Jesus Cristo é o nome dado pelo Pai, e não é dado qualquer outro nome pelo qual o homem possa ser salvo. Em nossos dias, o presidente Dallin H. Oaks ensinou que aqueles que exercem fé no sagrado nome de Jesus Cristo e entram em seu sagrado convênio e guardam seus mandamentos têm direito ao sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Nosso Pai Celestial deseja deixar bem claro que o nome de seu Filho, Jesus Cristo, não é apenas um nome entre tantos. O nome do Salvador tem um poder singular e essencial. É o único nome por meio do qual a salvação é possível. Ao enfatizar essa verdade em cada dispensação, nosso amado Pai certifica a todos os seus filhos que existe um caminho de volta para Ele. Mas termos um caminho certo de volta não significa que nosso retorno está automaticamente garantido. Deus nos diz que é necessária a nossa ação. Portanto, todos os homens e mulheres devem tomar sobre si o nome que é dado pelo Pai. Para ter acesso ao poder de salvação, que vem apenas por meio do nome de Cristo, devemos nos humilhar perante Deus e nos apresentar com um coração quebrantado e o espírito contrito, e estar dispostos a tomar sobre nós o nome de Jesus Cristo. E assim, nos qualificar, como meus jovens amigos de 8 anos, para ser recebidos pelo batismo na sua igreja. Todos os que desejarem sinceramente tomar sobre si o nome do Salvador devem se qualificar para a ordenança do batismo e recebê-la como testemunho a Deus de sua decisão. Mas o batismo é apenas o começo. A palavra tomar não é passiva, é uma palavra de ação com várias definições. Do mesmo modo, nosso compromisso de tomarmos sobre nós o nome de Jesus Cristo requer ação e tem múltiplas dimensões. Por exemplo, um dos significados da palavra tomar é receber. Como receber em nosso corpo, por exemplo, quando tomamos um líquido. Quando tomamos sobre nós o nome de Cristo, nós nos comprometemos a tomar seus ensinamentos, suas características e, acima de tudo, seu amor, bem dentro de nosso ser para que se tornem parte de quem somos. Essa é a importância do convite feito pelo presidente Nelson aos jovens adultos, de buscarem entender em espírito de oração e com afinco o que cada um dos vários títulos do Salvador significa para eles pessoalmente, de nos banquetearmos nas palavras de Cristo, nas Escrituras, especialmente no livro de Mórmon. Um outro significado da palavra tomar é aceitar uma pessoa em uma determinada função ou aceitar a veracidade de uma ideia ou princípio. Ao tomarmos sobre nós o nome de Cristo, nós o aceitamos como nosso Salvador e continuamente adotamos seus ensinamentos como um guia para a nossa vida. Em cada decisão significativa que tomamos, aceitamos seu Evangelho como verdadeiro e, de modo obediente, o vivemos de todo o coração, poder, mente e força. A palavra tomar significa nos alinharmos com um nome ou uma causa. A maioria de nós teve a experiência de aceitar uma responsabilidade no trabalho ou abraçar uma causa ou um movimento. Quando tomamos sobre nós o nome de Cristo, aceitamos as responsabilidades de um verdadeiro discípulo. Defendemos sua causa,
e servimos de testemunhas de Deus em todos os momentos e em todas as coisas e em todos os lugares em que nos encontrarmos. O presidente Nelson convidou todas as moças e todos os rapazes a se juntarem ao exército de jovens do Senhor, a fim de ajudarem na coligação de Israel. E todos nós somos gratos por aceitarmos o chamado profético de usar o nome de sua igreja restaurada como declarado pelo próprio Salvador, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. No processo de tomarmos sobre nós o nome do Salvador, devemos compreender que a causa de Cristo e a de sua igreja são uma só. Elas não podem ser separadas. De modo semelhante, nosso discipulado pessoal ao Salvador e a atividade em sua igreja são também inseparáveis. Se falharmos em nosso compromisso com um deles, nosso compromisso com o outro será diminuído, tão certo quanto um dia após o outro. Algumas pessoas são relutantes em aceitar o nome de Jesus Cristo e sua causa porque os consideram extremamente restritivos, limitadores e sufocantes. Na verdade, tomar sobre nós o nome de Cristo tanto nos liberta quanto magnifica e desperta em nós o desejo que sentimos quando aceitamos o plano de Deus por meio de fé no Salvador. Com esse desejo vivo no coração, podemos descobrir o real propósito dos dons e talentos que nos foram divinamente concedidos. Vivenciamos seu amor capacitador e nossa preocupação com o bem-estar de nosso próximo aumenta. Ao tomarmos sobre nós o nome do Salvador, nós nos apegamos a tudo que é bom e nos tornamos semelhantes a Ele. É importante nos lembrarmos de que tomar sobre nós o nome do Salvador é um convênio de compromisso. E começa com o convênio que fazemos o batismo. O presidente Nelson ensinou que nosso compromisso de seguir o Salvador, fazendo convênios com Ele e depois guardando esses convênios, vai abrir a porta de todos os privilégios e de todas as bênçãos espirituais disponíveis. Um dos privilégios mais elevados de tomarmos sobre nós o nome do Salvador por meio do batismo é o acesso que Ele fornece à próxima ordenança no caminho do convênio, nossa confirmação. Quando perguntei a uma das minhas amigas de 8 anos o que significava para ela tomar o nome de Cristo, ela respondeu com simplicidade: significa que posso ter o Espírito Santo. Ela estava certa. Recebemos o dom do Espírito Santo por confirmação, depois de termos recebido a ordenança do batismo. Esse dom é o direito e a oportunidade de termos o Espírito Santo como companheiro constante. Se ouvirmos e obedecermos a sua voz mansa e suave, Ele nos manterá no caminho do convênio, no qual entramos por meio do batismo. Nos alertará para fugirmos da tentação quando formos tentados e nos incentivará a nos arrepender e a fazer os ajustes necessários. Nosso foco depois do batismo é manter o Espírito Santo sempre conosco, para que continuemos a progredir no caminho do convênio. O Espírito Santo pode estar conosco somente na medida em que mantivermos nossa vida limpa e sem pecados. Por essa razão, o Senhor providenciou um caminho para continuamente renovarmos o efeito purificador de nosso batismo por meio de outra ordenança, o sacramento. Todas as semanas podemos certificar que desejamos tomar sobre nós o nome do Filho. Fazemos isso ao tomarmos os emblemas da carne e do sangue do Senhor em nossas mãos, o pão e a água, e ao recebê-los em nossa própria alma. Em troca, o Salvador realiza o milagre da purificação mais uma vez e nos qualifica para termos a influência contínua do Espírito Santo. Não é isso uma evidência da misericórdia infinita encontrada apenas no nome de Jesus Cristo? Da mesma forma que tomamos sobre nós seu nome, Ele toma nossos pecados e pesares sobre si, e seu braço continua estendido para nos envolver em seu amor. O sacramento é um lembrete semanal de que tomar sobre nós o nome de Jesus Cristo é um compromisso vivo e contínuo, não apenas um evento único que acontece apenas no dia de nosso batismo. Podemos contínua e repetidamente desfrutar a sagrada e santa oferta pelo homem, pouco compreendida, de termos os pecados perdoados e partilharmos de sua carne e seu sangue. Não é de se surpreender que sempre que os filhos de Deus compreendem as poderosas bênçãos espirituais que só podem advir de tomarem sobre si o nome de Cristo,
Seu sentimento sempre é de alegria e seu desejo de sempre fazer um convênio com seu Deus. Ao seguirmos este caminho de convênio divinamente concebido, nosso compromisso e nossos esforços para tomarmos sobre nós o nome de Jesus Cristo sempre nos darão forças para conservarmos seu nome escrito em nosso coração. Vamos amar a Deus e as pessoas ao nosso redor e sentir o desejo de ministrar a elas. Vamos guardar os seus mandamentos e ter o desejo de nos aproximar dele por meio de convênios adicionais que faremos com ele. Quando estivermos fracos e incapazes de agir de acordo com nossos desejos justos, imploraremos pela força que vem apenas por meio de seu nome. Ele virá em nosso socorro. E ao perseverarmos com fé, dia virá em que o veremos e estaremos com ele. E descobriremos que nos tornamos como ele, qualificando-nos assim para entrar na presença do Pai. E a promessa do Salvador é garantida àqueles que crerem no nome de Jesus Cristo e adorarem ao Pai em seu nome e perseverarem com fé em seu nome, serão salvos no reino de Deus. Regozijo-me com vocês de que essas incomparáveis bênçãos são possíveis ao tomarmos sobre nós o nome de Jesus Cristo, sobre o qual e em nome do qual testifico. Amém. Somos gratos a todos os que falaram a nós nesta tarde e pela bela música apresentada pelo coro. Devido, como vocês já sabem, fizemos algumas mudanças na programação da Conferência Geral e passa a ser efetiva nessa conferência. Não teremos a reunião do sacerdócio hoje à noite. Em vez disso, vamos ter uma reunião geral das mulheres para todas as irmãs a partir de 8 anos de idade e mais velhas. E essa reunião começará esta noite na conferência, no Centro de Conferências, às 21 horas, no horário de Brasília. A transmissão nacional do programa Música e Palavras de Inspiração acontecerá amanhã, das 12h30 até as 13 horas, horário de Brasília. A sessão da manhã de domingo da conferência terá início após a transmissão do programa. E nosso último orador será Elder Dieter F. Uchtdorf, do Quórum dos 12 Apóstolos. Após suas palavras, o coro encerrará esta reunião cantando Juventude da Promessa. A oração de encerramento será oferecida pelo Elder Johnny L. Coe, dos 70. Meus queridos irmãos e irmãs, é uma maravilhosa ocasião por estarmos aqui nesta maravilhosa conferência geral. Ouvir mensagens inspiradas nessa maravilhoso coro de missionários que representa muitos milhares de missionários por todo o mundo, nossos filhos e nossas filhas, e especialmente por estarmos unidos na nossa fé hoje e apoiar o nosso querido presidente e profeta, presidente Nelson, os presidentes e autoridades gerais da igreja. Que maravilhoso dia estar com vocês hoje. Agora, o rei Salomão foi provavelmente um dos seres humanos mais bem-sucedidos da história. Ele parecia ter de tudo: dinheiro, poder, adoração e honra. Mas após décadas de comodismo e luxo, como o rei Salomão resumiu a sua vida? É tudo vaidade, afirmou. Esse homem, que possuía tudo, tornou-se desiludido, pessimista e infeliz, apesar de todas as coisas que possuía. Há uma palavra em alemão
denominada Weltschmerz. Vagamente definida, ela significa um tipo de tristeza que advém de se rotular o mundo de um modo inferior ao que pensamos que deveria ser. Talvez haja um pouco de Weltschmerz em cada um de nós. Quando os sofrimentos silenciosos entram sorrateiramente pelos cantos de nossa vida, quando tristezas saturam nossos dias e lançam sombras profundas em nossas noites, quando tragédias e injustiças acontecem no mundo ao nosso redor, inclusive na vida daqueles a quem amamos, quando prosseguimos em nossa jornada por nosso caminho pessoal e solitário de infortúnios e a dor escurece nossa calma e rompe nossa tranquilidade, podemos ser tentados a concordar com Salomão que a vida é vã e sem significado. A boa notícia é que há esperança. Há uma solução para a sensação de vazio, para a vaidade e para a tristeza e para os Weltschmerz da vida. Há uma solução até mesmo para o desespero e o desânimo mais profundos que vocês possam sentir. Essa esperança é encontrada no poder transformador do Evangelho de Jesus Cristo e no poder redentor do Salvador para curar as doenças de nossa alma. Eu vim, declarou Jesus, para que tenham vida e a tenham em abundância. Alcançamos vida em abundância não quando nos concentramos em nossas próprias necessidades ou em nossas próprias realizações, mas quando nos tornamos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo, seguindo seus caminhos e nos envolvendo em sua obra. Encontramos vida em abundância quando nos esquecemos de nós mesmos e nos envolvemos na grande causa de Cristo. E qual é a causa de Cristo? É acreditar nele, amar como ele amou e agir como ele agiu. Jesus andou fazendo o bem. Ele caminhou entre os pobres, rejeitados, doentes e envergonhados. Ele ministrou aos desamparados, aos fracos e aos esquecidos. Ele se dedicou a eles, ele falou com eles e ele os curou a todos. Por todo lugar que passou, o Salvador ensinou as boas novas do Evangelho. Ele compartilhou verdades eternas que libertaram as pessoas, tanto espiritual quanto materialmente. Aqueles que se dedicam à causa de Cristo descobrem a verdade da promessa do Salvador. Quem perder a sua vida por causa de mim, achá-la. Salomão estava errado. Meus queridos irmãos e queridas irmãs, a vida não é vaidade. Pelo contrário, ela pode ser cheia de propósito, significado e paz. As mãos de cura de Jesus Cristo estão estendidas para todos os que o buscam. Descobri, sem nenhuma dúvida, que acreditar em Deus, amá-lo e se esforçar para seguir a Cristo pode mudar nosso coração, aliviar nossa dor e preencher nossa alma de imensa alegria. É claro que precisamos ter mais do que uma mera compreensão intelectual do Evangelho para que ele tenha essa influência de cura em nossa vida. Precisamos incorporá-lo em nossa vida, fazer parte de quem somos e do que fazemos. Posso sugerir que o discipulado começa com 3 palavras simples: acreditar, amar, fazer. Acreditar em Deus leva a fé nele e a desenvolver sua confiança em suas palavras. A fé faz com que nosso coração seja preenchido do amor a Deus e a outras palavras. À medida que esse amor cresce, somos inspirados a imitar o Salvador
ao continuarmos na nossa própria jornada no caminho do discipulado. Mas, talvez você pense, isso parece ser muito simplista. Os problemas da vida, meus problemas, certamente, são muito mais complexos para uma fórmula tão simples. Não dá para curar o Weltschmerz com estas 3 palavras simples: acreditar, amar, fazer. Não, o que promove a cura não é essa fórmula. É o amor de Deus que resgata, restaura e revive. Deus os conhece. Vocês são filhos dele. Ele os ama. Mesmo quando acham que não podem ser amados, ele estende as mãos para vocês. Hoje mesmo e todos os dias, ele estende as mãos para vocês, deseja curá-los, elevá-los e substituir o vazio em seu coração por uma alegria duradoura. Ele deseja afastar qualquer escuridão que obscurece sua vida e preenchê-la com a sagrada e brilhante luz de sua eterna glória. Vivenciei isso por mim mesmo. E é meu testemunho, como apóstolo do Senhor Jesus Cristo, de que todos os que se aproximam de Deus, todos os que verdadeiramente acreditam, amam e fazem, podem experimentar o mesmo. As Escrituras nos ensinam que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Para alguns, o ato de acreditar é difícil. Nosso orgulho nos atrapalha. Talvez pensemos que por sermos inteligentes, instruídos ou experientes, simplesmente não podemos acreditar em Deus e começarmos a ver a religião como uma tradição tola. Pela minha experiência, a crença não é uma pintura que nós olhamos e admiramos e sobre a qual debatemos e teorizamos. É mais parecida como um arado que levamos para os campos e, pelo suor do nosso rosto, criamos sulcos na terra que aceitam sementes e dão frutos que perdurarão. Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Essa é a promessa para todos os que procuram acreditar. As Escrituras revelam que quanto mais amamos a Deus e a seus filhos, mais felizes nos tornamos. O amor sobre o qual Jesus falou, no entanto, não é como um cartão de presentes que descartamos e depois buscamos outras coisas. Não é um amor sobre o qual se fala e depois é esquecido. Não é o amor do tipo, se precisar de alguma coisa é só falar. O amor sobre o qual Deus fala é o tipo de amor que entra em nosso coração quando acordamos pela manhã, permanece conosco durante todo o dia e faz com que nosso coração fique pleno ao elevarmos nossa oração ao final do dia. Esse é o inexprimível amor que o Pai Celestial tem por nós. É essa compaixão infinita que nos permite ver com mais clareza as outras pessoas como elas realmente são. Pelas lentes do puro amor, vemos seres imortais com potencial e valor divinos e amados filhos e filhas do Deus Todo-Poderoso. Após vermos por essas lentes, não podemos ignorar, negligenciar ou discriminar ninguém. Na obra do Salvador, frequentemente é por meio de coisas pequenas e simples que as grandes são realizadas. Sabemos que é necessária a prática repetitiva para se tornar bom em qualquer coisa, quer seja tocar um clarinete, chutar uma bola no gol, consertar um carro ou mesmo pilotar um avião.
é por meio da prática que podemos nos tornar cada vez melhores. A organização que nosso Salvador criou na Terra, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, nos ajuda a fazer isso. Ela oferece um lugar para que vivamos do modo que Ele ensinou e abençoemos a vida de outras pessoas do modo que Ele abençoou. Como membros da Igreja, recebemos chamados, responsabilidades e oportunidades que exigem que estendamos nossas mãos em compaixão e serviço às outras pessoas. Recentemente, a Igreja estabeleceu uma ênfase renovada a respeito de ministrar, ou de servir, ou de amar outras pessoas. Foi necessária grande ponderação para decidirmos como essa ênfase especial seria chamada. Um dos nomes que levamos em consideração foi pastorear, uma referência adequada ao convite de Cristo, apacenta as minhas ovelhas. No entanto, havia pelo menos uma complicação com este nome. Usar esse termo faria de mim um pastor alemão. Assim, estou muito feliz com o termo ministrar como Salvador. É claro que essa ênfase não é algo novo. Ela simplesmente fornece uma oportunidade renovada e refinada para que pratiquemos o mandamento do Salvador de amar-nos uns aos outros. Pensem a respeito do trabalho missionário, compartilhar o Evangelho com coragem. Pensem sobre isso. Humildade e confiança é um exemplo maravilhoso de como ministrar as necessidades espirituais de outras pessoas, onde quer que estejam. Ou fazer o trabalho do templo, procurar o nome de nossos antepassados e oferecer a eles as bênçãos da eternidade. Que modo divino de ministrar! Pensem no ato de procurar os pobres e os necessitados, de elevar as mãos que pendem ou abençoar os doentes e aflitos. Não são esses os verdadeiros atos do ministério puro que o Senhor praticou quando caminhou na terra? Se vocês não são membros da Igreja, eu os convido a vir. Unam-se a nós. Se vocês são membros da Igreja, mas atualmente não estão participando ativamente, por favor, voltem. Precisamos de vocês. Venha, unam sua força à nossa. Por causa de seus talentos, suas habilidades e personalidades singulares, vocês nos ajudarão a nos tornarmos melhores e mais felizes. Em contrapartida, nós os ajudaremos a se tornarem melhores e mais felizes também. Venham, ajude-nos a edificar e a fortalecer a cultura de cura, de bondade, de misericórdia para com todos os filhos de Deus, pois todos estamos nos esforçando para nos tornar novas criaturas, onde as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Deus nos mostra a direção que devemos seguir, adiante e em direção a Ele. Ele disse: se me amais, guardai os meus mandamentos. Vamos todos trabalhar juntos para nos tornar o povo que Deus deseja que nos tornemos. Este é o tipo de cultura do Evangelho que desejamos cultivar em toda a Igreja de Jesus Cristo. Procuramos fortalecer a Igreja como um local onde perdoamos uns aos outros. Um lugar onde resistimos à tentação de encontrar falhas, de fofocar, de fazer com que outras pessoas se sintam mal.
onde, em vez de apontar falhas, nós elevamos e ajudamos uns aos outros para nos tornar o melhor que pudermos. Gostaria de convidá-los novamente. Juntem-se a nós. Precisamos de vocês. Vocês vão perceber que esta igreja tem algumas das melhores pessoas que este mundo tem a oferecer. Elas são acolhedoras, amorosas, gentis e sinceras. Elas se sacrificam, são dedicadas e às vezes até mesmo heróicas. E elas também são inevitavelmente imperfeitas. Elas cometem erros. De tempos em tempos, elas falam coisas que não deveriam. Fazem coisas que não gostariam de ter feito. Mas elas têm algo em comum. Elas querem ser melhores e se aproximar do Senhor, nosso Salvador, mesmo Jesus Cristo. Elas estão tentando fazer o que é certo. Elas acreditam. Elas amam. Elas fazem. Querem se tornar menos egoístas, mais compassivas, mais refinadas, mais semelhantes a Cristo. Sim, a vida às vezes pode ser difícil. Certamente, todos temos nossos momentos de desespero e desânimo. Mas o Evangelho de Jesus Cristo oferece esperança. E na Igreja de Jesus Cristo, nós nos unimos a outras pessoas que buscam um lugar onde podem se sentir em casa, um lugar de crescimento onde juntos podemos acreditar, amar e fazer. A despeito de nossas diferenças, procuramos nos acolher como filhos e filhas de nosso amado Pai Celestial. Não consigo expressar minha gratidão por ser membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e por saber que Deus ama a seus filhos o suficiente para dar a eles o traçado para a felicidade e para o significado em sua vida e um meio de vivenciar a alegria eterna nos salões de glória da vida futura. Sou grato a Deus por ter dado a nós um meio de curar as doenças da alma e os Weltschmerz da vida. Eu os abençoo e testifico que ao acreditarmos em Deus, ao amarmos a Deus, ao amarmos seus filhos de todo o nosso coração e nos esforçarmos para agir da forma que Deus nos instruiu, vamos encontrar cura e paz, felicidade e significado. No sagrado nome de nosso Mestre, em nome de nosso Salvador e no nome de Jesus Cristo. Amém. Zion's army, children of the promise.
Nosso amado e querido Pai Celestial, nos apresentamos diante de Ti com nosso coração cheio de gratidão pelos ensinamentos, impressões que recebemos e que ouvimos de Teus profetas, apóstolos e líderes hoje. Somos muito gratos pela música que foi oferecida por nossos missionários valiosos e agradecemos especialmente, Pai, pelo doce espírito que sentimos aqui hoje. Pedimos-te que nos abençoes com coragem, determinação, o desejo, a capacidade de agir de acordo com os sentimentos que sentimos hoje enquanto ouvimos esta bela música e ouvimos os teus servos. Por favor, abençoa-nos, Pai, com a capacidade de preparar nossa mente e nosso coração para as próximas sessões da Conferência Geral, para que recebamos revelação pessoal e oramos assim humildemente no nome de Jesus Cristo. Amém. Essa foi uma transmissão da Conferência Geral Semestral número 188, de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados entre as autoridades gerais e os líderes gerais da Igreja. A música para esta sessão foi apresentada por um coro combinado de missionários do Centro de Treinamento Missionário de Provo, Utah. Essa transmissão foi fornecida como serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou qualquer uso deste programa sem autorização por escrito.